seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje, na verdade, a conversa aí é com os professores de Baby. Olha só, na verdade eu já dei aula para babies há muito tempo atrás, mas há muito tempo mesmo, muito tempo. E foi a época que eu dei, nossa senhora, não tinha nem escola ainda, foi pelo menos há uns 15 anos atrás, tá? Não é a minha paixão, definitivamente, tá? Porque pra mim é um desgaste muito grande, porque eu realmente preciso, né? Pra dar aula pra baby, a gente precisa entrar no mundo da criança. Não adianta a gente querer dar aula pra baby e achar que a gente vai conseguir impor alguma coisa. Não, tudo ali é na base do convencimento, né? E é um convencimento no sentido de, olha como isso é legal. Porque se for um convencimento, olha, faça que no final te dou um prêmio, não vai dar muito certo, tá? Então, assim, tem algumas técnicas ali que precisa usar para baby que não é a minha praia, tá? Mas, enfim, eu recebi vários pedidos para falar um pouquinho sobre dar aulas para baby. Fiz até um bate-papo há um tempo atrás com professores de baby e surgiram várias dúvidas, e aí eu vim trazer para vocês aqui algumas coisas que eu acho que é interessante para a aula de baby, algumas coisas que as professoras de baby aplicam aqui na minha escola e que eu vou estar passando para você ter algumas ideias para você conseguir melhorar as suas aulas, conseguir cativar suas bailarinas, seus babyzinhos, sim, para que você consiga fazer cada vez melhor o seu trabalho. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa pensar. Eu vou falar aqui hoje para você 3 coisas que você precisa fazer nas suas aulas de baby para que os babies fiquem apaixonados por balé, não por você, tá, tia? Que ele fique realmente apaixonado por balé, porque esse é o nosso grande objetivo como professoras de balé. Primeira coisa, a gente precisa realmente entender que crianças, babies, 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, né? Essa idade, elas precisam realmente entender por que elas têm que fazer determinada coisa, né? Então tem aquilo tudo que a gente propõe numa aula de balé para um baby tem que ser algo muito interessante. E nessa idade de 3 a 6, 7 anos ali, é uma idade complicada para a gente sentar e explicar alguma coisa. Então a gente precisa ir ganhando esses alunos. A partir dos 7 anos em diante, já dá pra gente conversar um pouco mais. Olha, você não quer fazer balé, não quer dançar bonita no final do ano, então a gente precisa fazer isso, isso e isso. A partir dos 7 anos, elas já conseguem entender um pouquinho mais. Mas antes disso, ou você trabalha com o lúdico para trazer essa criança para você, entrar no mundo dela e ter realmente uma troca, ou fica cada vez mais difícil. E aí, primeira coisa que eu super aplaudo as meninas aqui, que elas fazem muito, é a questão de trabalhar com musiquinhas. Então, normalmente eles chegam para a aula, né? As crianças chegam para a aula, para começar a aula de balé, elas sentam em círculo. Esse momento de sentar em círculo já faz com que tenha uma interação maior entre as crianças, né? Elas entendem ali que é um grupo, que o que é realmente trabalhar em grupo, já começa ali a gente a trabalhar isso com elas. E nesse momento as professoras colocam algumas musiquinhas, então, sei lá, entra a música do barquinho, o que eu vou colocar dentro do barquinho, e aí balança para trás e volta para frente, já começa a mobilizar a coluna e pega a pontinha do pé, enfim. Então, cria-se uma dinâmica de aula onde eu sei que aquele momento da aula é um momento de aquecimento. Então, eu tenho que fazer movimentos que vão aquecer o corpinho da criança para ela entrar para uma aula de balé. E aí, nesse momento, ao invés de eu ir lá e falar para ela, pega a pontinha do pé, segura lá, conta até 10. Não, aqui o que elas fazem? Elas criam uma musiquinha que explica para a criança por que deve pegar o pé. Então, por exemplo, meu pezinho não sei o que, vou lá, pego o pé, traz o pezinho para a orelha e volta o pezinho para baixo. E aí vai criando essa brincadeira e introduzindo essa música durante os movimentos propostos.
Sim? Então essa é a primeira dica para você. Comece a pesquisar musiquinha, substitua o patinho pelo movimento X, substitua, sei lá, o barquinho por fazer a borboletinha na floresta, e aí você vai brincando com essas coisas e montando uma musiquinha bem criativa que faça com que a criança consiga associar a música ao movimento que ela está fazendo. Isso é muito legal. Segunda dica para a gente fazer esses babies ficarem apaixonados por balé. A gente criar histórias. Sim, chegar para um baby e falar, ó, põe a mãozinha na cintura, agora vamos lá. Pontinha do pé lá na frente, pontinha do pé do lado, pontinha do pé lá na frente, fechou. Não adianta, elas não vão fazer. Elas vão fazer isso aqui, ó. Aí você já foi pro lado, já voltou, já fechou, elas estão olhando a amiguinha ou a mãe lá no vidro. Sim, não. A gente precisa envolver essas crianças. E aí, para envolver essas crianças, não tem coisa melhor do que contar história. Sim. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o lúdico, e usar o lúdico palpável. Então, eu separei para você aqui algumas coisas que as meninas acabam usando aqui. Então, por exemplo, um ursinho de pelúcia. Deixa eu levar algumas coisas aí perto. Vamos lá. Posso vir até aqui? Então, por exemplo, um ursinho de pelúcia, uma frutinha de plástico, uma varinha, uma coroinha, tudo coisas que você acha nessas lojas de R$1,99, né? Artigos populares. Aí foi o que eu falo para os professores de baby que me perguntam, eu falo, gente, vai no R$1,99 e faz a festa. Faz a festa, compra coisas coloridas e tal, e crie as coisas com essas coisas, né? Com esses objetos. Então, por exemplo, eu posso criar a história de que a fadinha... Tô criando agora, hein? Vamos lá, gente. Eu dando aula pra baby, adoro isso. Vamos lá. Vou criar a história de que a fadinha... Aí põe a raio da coroinha lá na cabecinha da criança. Vamos enfiar aqui. Gente, vamos lá. Pus lá o cachorrinho e pus aqui a frutinha, certo? E eu sou a fadinha. E aí eu vou criar essa história para a criança. Espera só um pouquinho, porque a pessoa que está atrás da câmera está morrendo de rir, porque jamais imaginou eu fazendo isso na vida, né? Eu entendi. Tá tudo bem, depois eu desconto, tá? Vamos lá! E aí eu vou criar uma história para a criança e vou falar, a gente vai passear na floresta, sei lá, no caminho X, eu sou a fadinha, e aí eu tô passeando, batendo a pontinha do pé. Sim, aqui eu tô trabalhando o balé. E aí eu passei, achei uma frutinha, e aí eu vou abaixar num plié para pegar a frutinha, e aí eu vou continuar andando, vou ver um cachorrinho, vou ver que esse cachorrinho tava com fome, vou fazer um grand plié para dar essa frutinha pro cachorrinho, e beleza, acabou a história. Sim, vocês viram que eu não tenho muita paciência, né, para isso, mas tá tudo bem. É só para você ter uma ideia, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Na hora que você faz isso para a criança, e aí é lógico, né? Você vai fazer com todo aquele dom que professor de baby tem, de envolvendo. Então aí a gente vai fazer isso, e a gente vai não sei o quê, a gente vai entrando no mundo da criança e trazendo ela para o seu mundo, para esse mundo que você está criando, usando coisas lúdicas, mas que sejam palpáveis. A gente só chegar para a criança e falar assim, olha, a gente é uma fadinha agora, vamos fazer de conta que a gente é uma fadinha, só que não tem nada para ela ver. A gente é uma fadinha, a gente vai batendo a pontinha do pé e vou achar uma frutinha e vou achar uma florzinha e vou... Não dá certo. A criança, ela precisa do lúdico para ela interagir com toda a história. Então, usem lúdico mesmo. E aí eu vou mostrar alguns materiais para vocês aqui do que as meninas usam, que aí a gente já entra na minha terceira dica, que é lúdico palpável, tá? Então, por exemplo, elas fizeram esse cordãozinho, olha, gente, são coisas tão simples. Deixa eu mostrar. Vendo? É um coração, tá bom aqui? Um coração com uma fita de cetim grampeada, tá? Podia ser colado com silicone, né, para não ter o alfinetinho aqui, seria melhor. Mas enfim, elas grampearam, tem esse daqui tá grampeado, acho que deve ter saído por isso, mas ó, colado com silicone, aí sim. Tá? Então tá coladinho com silicone e aí fizeram uma fita de cetim bem longa com vários coraçõezinhos. O que elas fazem com isso? Elas vão e colocam essa fitinha para formar um caminho.
E aí coloca uma outra do outro lado. E aí o babyzinho vai passar lá no caminho do coração, na pontinha do pé. Para que isso? Porque o baby precisa disso. Não tem, a fitinha em si, ela não tem função nenhuma para o lado técnico do negócio. Mas ela tem a função de envolver a criança. Sim? Então pense nisso nas suas aulas. Tenham coisas palpáveis, né? Então, aqui elas usam cestinha, que tem que ir lá pegar florzinha para colocar dentro da cestinha, atravessa a sala, monta um circuito com isso, tem os bichinhos. E tem também esses tapetinhos, para a criança entender a posição dos pés. Então elas fizeram lá EVA, tá? E aí faz lá o formatinho do pé, colocaram até brilhinho, tudo para ficar bonito. Então essa daqui é a primeira posição da criança. E aí você pode me perguntar, nossa, mas a primeira não era para estar assim? Não, porque a criança não vai ter esse andeor assim, não é saudável para ela esse andeor rasgado. Sim, a gente tem que respeitar ali, a gente está falando de crianças de 3 a 6 anos, elas são molinhas, as pernas delas vão, né, exatamente porque elas não têm ainda a fixação das articulações firmes, por isso que elas são tão molinhas. E aí se a gente fica estimulando cada vez mais essa abertura, pode machucar a criança. Então aqui a gente prefere trabalhar num ângulozinho um pouquinho mais fechado, mas que seja algo mais seguro para a criança, tá? E aí o que elas fazem? Eles colocam lá no chão, pezinho em primeira posição, pezinho em segunda posição, e aí a criança vai passar pelos pezinhos e vai pisar em cima do pezinho e vai fazer a primeira posição. É diferente, quer que eu vou mais para trás? É diferente de eu falar para a criança, vamos lá, primeira posição, calcanhar com calcanhar. Criança não sabe nem o que é calcanhar. Sim, quanto mais calcanhar com calcanhar. Fica difícil, né? Agora, se eu dou para ela um estímulo visual, se eu dou para ela um desenho, né? Para ela pisar em cima, não é nem para ela ver de longe, não, é para ela vir e pisar em cima. Ela simplesmente vai tentar copiar onde é o calcanhar, copiar o formato do pezinho e ela fez a primeira. O corpo dela vai entender o que é a primeira, ela não precisa ficar raciocinando, sim? E aí eu vou para a segunda posição. Aí eu vou lá e vou colocar, e ela vai pensar. E aí eu vou trabalhar todas as posições. Ai, Mari, quais as posições que a gente trabalha para uma criança de 3, 4 anos? Gente, aí a gente vai entrar num negócio chamado desenvolvimento motor da criança, tá? Se vocês quiserem eu falo sobre isso qualquer dia aqui, coloca aqui embaixo nos comentários para mim. Mas assim, para uma criança, para eu não entrar em muitos detalhes, para uma criança de 3 a 5 anos, tá? O ideal é você trabalhar sexta posição, perninhas fechadas, primeira confortável, muito confortável, e segunda confortável. Não tem terceira, não tem quinta, não tem quarta, não tem nada disso. Sim, elas não conseguem ainda controlar quadril, tá? Então a gente precisa respeitar o que a criança fisicamente realmente consegue fazer. O nosso corpo, ele continua se desenvolvendo nessa fase da criança, né? Então é ali que ela vai ganhando mais movimentos finos, mais controle de tronco e várias coisas. O balé, ele estimula a criança a ganhar essas coisas, sim. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode prejudicar a criança também. Então exigir posições, caixa de bumbum, costelas, numa criança de 3, 4 anos, não é o melhor. A gente pode conversar sobre isso se vocês quiserem. Sobre isso dá para eu conversar, tá? Agora contar a historinha fica bem difícil, mas eu juro que eu tentei, tá bom? Eu tentei, mas não é a minha praia. Mas eu espero que tenha sido útil para você ter ideias e ter a clareza de que para a criança se apaixonar por balé, a aula precisa ser legal. Sim, senão não faz sentido. Pense com a cabeça de uma criança de 3, 4 anos. Para que ela quer entrar num quadrado fechado, com um espelho, com uma tia gritando, colocando as músicas alto, uma música que não tem letra para ela cantar? Para quê? Então a gente precisa pensar com essa cabeça de criança. O que ela quer fazer? E lembrar que balé para 3, 4, antes dos 7 anos, é uma introdução ao balé.
né? Na verdade, ali a gente não vai exigir que a criança realmente aprenda a técnica do balé perfeita, porque ela ainda não tem desenvolvimento físico para isso. Combinado? Tudo bem? Pense nisso, eu espero que tenha sido útil para você. Se foi, dá um curtir no vídeo. Comenta aqui embaixo o que você gostaria de saber sobre aulas de baby, que eu posso perguntar para as meninas. Quem sabe eu trago um dia uma das meninas aqui para falar um pouquinho para vocês como é que elas realmente fazem o negócio. A gente faz um bate-papo, por que não? Se você achar que é útil para você, coloca aqui embaixo e a gente faz. Tá bom? Espero que você tenha gostado da dica de hoje, me esforcei. Dá um curtir. Não se esqueça de se inscrever no canal, tem dicas todos os dias. Além disso, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, blog, WhatsApp, lista VIP em vários lugares. E a gente se vê na próxima dica, que vai ser sobre adulto. Até mais!